Olá, olá, educadores e educadoras. Estamos aqui em mais um Educativa Podcast. Uma alegria te receber aqui. Hoje nós vamos estar com Natália Sanches falando sobre educação parental e muitos outros temas. Então você não pode perder. Fique aí, já vai compartilhando esse link para todos os seus amigos. Antes de mais nada, eu também quero agradecer o nosso patrocinador principal, a Engenhoteca, uma empresa de cultura maker, STEAM, robótica, que tem atuado em grandes colégios aqui do Brasil. Então, se você é diretor, coordenador escolar, visite eles no Instagram, no site, para conhecer melhor das propostas inovadoras que têm transformado as escolas parceiras. E também, se você chegou aqui e ainda não nos conhece, a Educativa é uma plataforma de educação para professores da educação básica. Então, são cursos de formação continuada. Hoje, dentro do nosso ecossistema, são mais de 60 cursos de diversas áreas para que você possa crescer e se desenvolver na sua carreira. Tudo isso por um preço super acessível. A sua assinatura custa apenas R$ 29,90 por mês para ter acesso a todos esses cursos com certificado. E agora, uma novidade para esse ano de 2025, uma parceria com uma universidade nos deu a possibilidade de ter a chancela do MEC nas certificações e no nosso certificado da conclusão de cada curso. Então, aproveite isso para somar pontos e crescer na sua carreira. Dito tudo isso, quero agradecer a vinda aqui da Natália para bater esse papo com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite e quero começar te dando espaço para falar um pouquinho da sua carreira, da sua vida. Quem é a Natália? Conta um pouquinho para a gente. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Arlinda, é um prazer enorme estar aqui para falar desse tema também que é tão importante e tem sido hoje tão contemporâneo, tão atual também, uma necessidade de todos. Bom, eu sou Natália Sanches, para quem não me conhece. Sou professora de educação física de formação, mas eu falo que eu nasci professora. Uhum. Eu desde criança eu tenho muito esse ímpeto de compartilhar conhecimento, de transmitir aquilo que eu aprendi. Eu quando era criança, aquelas que tinham mais dificuldade na sala corriam, pediam ajuda. Se eu aprendi uma coreografia das Chiquititas, eu ia lá e juntava todo mundo para ensinar. Então, eu sempre tive essa veia de compartilhar conhecimento. Trabalhei muitos anos com crianças, também trabalhei com adultos. E aí, por uma infelicidade em relação ao financeiro mesmo, com a profissão, eu acabei saindo, indo para vendas. Nada a ver, Olha olha, só. migrei totalmente. E aí, assim, era feliz financeiramente, porém infeliz quanto à minha profissão, porque o meu negócio é realmente essa veia de transmitir conhecimento. E sem planejar, porque eu não queria ser mãe, veio a Luna. E Hum. quando veio a Luna, aquilo assim me transformou de uma maneira muito profunda. Eu percebi que eu não podia fazer da maneira que eu tinha recebido, que era necessário estudar, que era necessário aprender para fazer melhor com ela e por ela também. E aí, comecei a estudar sobre educação parental e falei, por que não, né? Onde eu tô hoje não me faz feliz, também não atende à maternidade que eu quero, porque eu queria estar próxima, ver realmente o desenvolvimento dela. E eu gostei, me identifiquei com a área, eu gosto de partilhar conhecimento, por que não? Aham. E fiz essa transição de carreira e comecei a trabalhar como educadora parental, levando essas informações, esse apoio, esse acolhimento para as famílias. Uhum. E Esses hoje, desafios. hoje você especificamente faz atendimentos? Como que é a sua atuação prática dentro dessa relação e desse apoio que você dá para as famílias? Sim, são atendimentos, né? Uhum. Então, as famílias que eu acompanho, a gente faz os encontros semanais, quinzenais, de acordo com a disponibilidade dessa família. Faço também palestras em escolas. Uhum. Já promovi algumas, tenho até que em 2025 retornar com rodas de conversa para mães. Ah, que bacana. Isso é muito gostoso de fazer e é um espaço onde a gente também se sente pertencente e acolhida, né? Uhum. E além disso, também às vezes faço workshops, é isso de uma maneira mais particular. Uhum. Então essa Antes da gente começar a gravação, você comentou comigo, e tem dois temas que
você consegue elencar que são os principais dentro da sua vivência, da sua experiência, dos seus atendimentos. E eu queria que a gente se aprofundasse neles, porque quando você me falou, eu falei, faz todo sentido dentro do que eu também escuto, Sim. conversando, né? Tenho crianças na família também, ainda não sou pai, mas sou tio, né? Uhum. Então, tenho crianças na família e a gente acaba notando, percebendo coisas, né, no convívio, nos relacionamentos. A primeira delas é a respeito de comportamento agressivo, Sim, né? sim. Fala um pouco para quem está nos assistindo, como que funciona isso, é, se um pai, uma mãe, e também nosso público, muito um público escolar, né? Então, um Sim, professor acaba tendo que enfrentar isso, porque ele sim. passa muitas horas com a criança na sala de aula e está ali notando um comportamento agressivo, complicado, né? Para o convívio em comunidade. Como que você tem trabalhado isso com as famílias, com a escola? O que que você poderia falar sobre isso? Sim. Eu acho que é legal, assim, para começar a falar sobre agressividade, o porquê, eu contar o porquê que eu comecei a estudar mais sobre Hum, agressividade e eu acho que, consequentemente, eu acabo atraindo famílias com essa dificuldade. Eu, quando eu tive o meu puerpério, foi muito intenso e aí eu comecei a notar que eu não sabia gerenciar nenhuma das minhas emoções, mas principalmente a raiva. Eu tinha dificuldade imensa. E tudo bem, notei, ok. Quando a minha filha tinha 1 aninho, ela começou a ter comportamento autolesivo, ou seja, a agressividade voltada para dentro. Então, ela se beliscava, se mordia, puxava cabelo, hum, batia a cabeça na parede. E aquilo assim me chamou a atenção de uma maneira muito profunda, porque, opa, 1 ano, hum. né? Normalmente a gente ouve falar em adolescentes, em crianças mais velhas, e aí eu fui compreender que aquilo vinha muito da minha inabilidade em lidar com a minha raiva. E ela muito vinculada, conectada, também não sentia espaço para expressar dela e engolindo, colocando para dentro. E aí eu fui estudar sobre agressividade. Então, eu acho que a primeira coisa que os pais têm que se atentar é que todo comportamento ele comunica algo, ele comunica uma necessidade que está precisando ser atendida. E a agressividade não é diferente disso. A agressividade ela vem muito das nossas emoções primárias de medo e de raiva. Então a pergunta que eu faço quando a criança está se comportando dessa maneira é: opa, do que ela está se defendendo? Hum. Ela está se defendendo de alguma coisa. E é aí que eu vou agir. Né? Então, quando as famílias chegam, normalmente o que eu tenho a impressão é que há um movimento nosso de culpar aquela criança como sendo uma criança mal educada, uma criança mal criada, porque a gente tem essa crença, Uhum. né? Antigamente o que a gente ouvia? É feio ter raiva. Não tem que ter medo, se é homem ou é um saco de batata, e a Aham. gente foi aprendendo a engolir essas emoções, a implodir, né? E aí, se eu sou agressivo, se eu expresso isso, eu não sei muito bem também como expressar, eu não sou aceito naquele meio, eu sou, né, eu não sou amado. E aí, isso tudo gerou uma disfuncionalidade na gente, né? Uma disfuncionalidade. E hoje a gente não sabe lidar e isso gera um gatilho pra gente também. A É. gente tende a culpar a criança. Então, porque ela é mal criada. Ou se eu não culpo a criança, eu acho que eu sou insuficiente enquanto pai, que eu não sei educar, né? Que tem alguma coisa de errado com meu filho. E na verdade não tem nada de errado. Na verdade, ele está expressando um comportamento natural, esperado e funcional. Porque a gente precisa, né, desse ímpeto para a gente se defender, colocar nossos limites. A questão é, nem todo comportamento é aceitável. Uhum. Então, o que eu preciso enxergar o que ele me comunica e como eu direciono para ele expressar de maneira segura e saudável. Uhum. E aí é esse trabalho que a gente vai desenvolvendo com os pais, entendendo como é a dinâmica naquela casa. Quer que eu dê um exemplo, por exemplo? Por favor, vamos lá. Tem uma família que ela chegou para mim, a criança tem 8 anos, e falando que o filho é muito agressivo, que não sabe como lidar, e que ele é agressivo na escola, e ele é agressivo em casa, porque às vezes tem criança que é só num ambiente ou no outro. Aham. Mas ele era né, em todos os lugares. E eu fui começar a compreender então como que era a dinâmica daquela casa, né? Porque o como os pais se relacionam entre eles Hum. reflete, o como os pais se relacionam com outras pessoas reflete, o como os pais se relacionam com essa criança reflete. E essa criança era uma criança que apanhava o tempo inteiro, Hum. que o tempo inteiro era punida,
castigada, os pais brigavam entre si, então toda a dinâmica daquele ambiente onde ela estava inserida era violenta. E ela precisava de alguma maneira se defender, né? Então ali tinha um ciclo, ela era violentada e ela devolvia com violência também, porque opa, eu também preciso me defender daqui, né? Colocar o meu limite. E aí a gente foi fazendo um trabalho então de entendendo e melhorando aquele ambiente para que ela deixasse de precisar se defender, né? E parasse de apresentar esses comportamentos agressivos. Sim. Na escola, é um cenário, às vezes, um pouco mais complexo, porque pode ser que a criança esteja se defendendo de algo de casa, então que aquela família dela não está suprindo, ou daquele ambiente escolar, onde ela não se sente segura, ela não se sente pertencente, acolhida, e aí se eu estou em estado de alerta, estou com medo, eu preciso devolver de alguma maneira, e a maneira que eu sei devolver é me comportando agressivamente. Sim. Então, para os professores, eu sei que são muitas necessidades para atender ao mesmo tempo, porque às vezes na sala tem 30, 20, mas a gente tem olhado, eu acho que o conhecimento de uma maneira um pouquinho encaixotada, Tá. né? E a gente acha que é para o futuro daquela criança mais importante ela saber 2 mais 2 e a raiz quadrada, e que o se relacionar não é importante, mas é muito importante. Porque lá na frente do mercado de trabalho, olha só que engraçado, quando ele vai trabalhar, ele nunca é demitido por uma falta de conhecimento, porque isso é fácil, a pessoa ensina. Ele sempre é demitido por um comportamento que não se adequa, né, àquele lugar. Então, essas habilidades socioemocionais, elas são importantes também. E esse professor pode usar deste momento como aprendizado para uma sala inteira. Então, conduzindo aquela situação, acolhendo mesmo aquela criança, entendendo e trazendo aquilo para a sala como uma informação, como um aprendizado. E aí os conteudistas me perguntam, mas eu vou parar tudo que eu estou fazendo para fazer isso? Mas, poxa, não é melhor eu parar 5, 10 minutos para ensinar uma habilidade para toda a sala do que eu deixar isso perpetuar por muito tempo? Porque se a criança está em estado de alerta, ela também não consegue aprender. Eu preciso estar relaxado para eu aprender. Se tem cortisol e adrenalina ali, meu cérebro está focado em quê? Sobreviver. Para ele aprender, ele precisa se sentir seguro e aí ele consegue. Sim. Então é um ciclo que a gente olha para uma perspectiva meio turva, né? Porque também assim, né, eu vejo muitas vezes um pensamento do tipo, um mau comportamento, né, tá atrapalhando o andamento da sala de aula, etc. Aí o professor pega uma coisa muito comum, sai, vai para a direção, vai para a coordenação, né? Então, elevou o problema, né, para a gestão escolar. E aí muitas vezes a gestão escolar também vai fazer o quê? Ligar para os pais, olha, ele está tendo um comportamento inadequado, venha buscá-lo. Em alguns casos você tem suspensão, advertência, Sim, dependendo sim, sim. do que aconteceu, né? Do fato em si. Mas o que você está falando me chama a atenção é o seguinte: você, na verdade, você só está empurrando com a barriga um problema, porque essa criança vai voltar amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 3 dias, e se esse comportamento não foi tratado na essência, na raiz dele, ela vai voltar e vai fazer isso de novo, e vai criar outros problemas, Sim. etc. Então, é muito importante isso, né? Não apenas. A gente tem falado muito sobre isso. Você é parceira nossa aqui no Nexus também, que é nossa trilha de educação parental, que não basta dizer que o problema é da família ou que o problema é da escola. Exatamente. É uma parceria entre esses dois polos tão fundamentais na vida da criança, para que ela tenha uma vida saudável, ela consiga se desenvolver, não dizendo assim, ó, isso aqui não é comigo. Sim, Vê lá, joga para o outro, né, para outra esfera importante da criança, que é a família, ou vice-versa, a sim, escola, sim. né? Então, acho que nesse ponto de comportamento, fica ainda mais evidente a importância dessa parceria, você não acha, entre Sim. escola e família? É que é uma engrenagem, né? Uma Uhum, engrenagem. Ambos têm ali que funcionar em parceria, como você falou, e muitas vezes, né, esse jogo de empurra que fica, não, é seu, não, é minha responsabilidade, só potencializa tudo isso, porque às vezes acontece também da escola comunicar isso para a família e a família vai castigar, vai punir, vai bater, isso vai uhum. aumentar ainda mais aquele estado de alerta, né? E nunca quebra o ciclo, fica sempre naquela corrente
e não se resolve, né? E aquela criança não é vista e não é acolhida, enfim, e não aprende habilidade nova, porque eu acho que esse que é o intuito, né? A gente ensinar aquela criança uma habilidade de se expressar. Uhum. Então, ambos seria o mundo, né? Ideal é que realmente escola e família estivessem ali unidos como engrenagem e olha, vamos sentar conversar para o bem dessa criança, o que está fazendo em casa que funciona, o que que a gente pode fazer aqui, como que a gente pode olhar Uhum. diferente para tudo isso e fazer diferente para que essa criança se sinta segura e melhore esse tipo de comportamento, Perfeito. né? Uma coisa que eu acho que os pais podem ter dúvida, os professores também, né? Se a criança ela vem apresentando já há algum tempo um comportamento agressivo, né? Em Uhum, casa, na uhum. escola, em outros ambientes possíveis, existe um limite ali onde isso é tratado, vou chamar dentro do meu linguajar limitado aqui, clinicamente, e a partir de algum momento, opa, eu acho que essa criança precisa de uma medicação, ela precisa realmente tomar um remédio para se acalmar, né? Tem muitos casos desse tipo. Como que você trabalha? Talvez você já tenha atendido casos desse tipo assim, poxa, tá num nível, num grau de ansiedade, de agressividade tão alto que essa criança realmente precisa tomar uma medicação, passar, né, talvez num psiquiatra, alguma coisa do tipo. Eu vejo que ainda é um tabu muito grande essa parte, ou talvez se leve para esse ponto muito rápido. Ah, não, dá um remédio, dá um calmante para essa criança, dá alguma coisa desse tipo. Como que você lida com isso nos seus O atendimentos? que eu vou falar aqui pode parecer um pouco polêmico, tá? É bom pro corte, é bom pro corte. É, é, eu sou totalmente contra a medicalização, Tá. tá? Da criança, porque normalmente quando a gente faz isso ou de uma maneira precipitada, como você falou, né? Uhum. Então, eu já levei num especialista e o especialista já passa a medicação e eu já silencio essa criança, eu já anestesio essa criança. Isso é muito perigoso, tá? Principalmente se falando de uma fase adulta. Então, eu sou sempre a favor da gente se olhar enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto escola, qual que é a nossa responsabilidade e nossa parte nisso? Porque vamos lá, se a gente compreendeu que a agressividade é natural do ser humano, então eu preciso também compreender que o ambiente que nós, como sociedade, como família, escola, estamos proporcionando não está sendo saudável para aquela criança. E a gente precisa se olhar e a gente precisa melhorar. Porque a partir do momento que eu faço isso, cessa. Uhum. Cessa. É da natureza humana. Quando se sente seguro, tem uma frase da Françoise Douto que eu acho linda. Ela fala assim: ninguém que se sente bem se comporta mal. E é Uhum. verdade. Então, se eu consigo olhar isso de uma outra perspectiva, eu consigo sanar ali. Agora, então, por que está se perpetuando isso? Por que está se arrastando? Por que ela continua nesse estado? Porque talvez eu não olhei direito, eu não consegui proporcionar o que era adequado, né? E aí, quando eu medico essa criança, eu estou fazendo o quê? Eu estou facilitando para mim. Eu não estou Uhum. necessariamente pensando no que é melhor para ela, porque eu estou anestesiando ela, né? Eu estou mudando a química Sim. cerebral e eu continuo não olhando para o ambiente, eu continuo não proporcionando o que ela precisa, sabe? Aquele pai carpinteiro mesmo, carpinteiro não, jardineiro, que vai olhar aquilo como uma plantinha, então, opa, precisa de mais água, Uhum. precisa de mais luz, e ele vai proporcionando aquilo para que o filho se desenvolva. Só que aí eu medicalizo, pronto. Eu anestesiei, eu resolvi o meu problema, mas eu não Uhum. resolvi o problema daquela criança necessariamente. Sim. E uma outra questão é que essas medicações, elas vão só aumentando com o passar do tempo. Então, pensa, eu tô aqui com uma criança de 7 anos, um exemplo, de 8 anos, e eu comecei a medicar. Com 18 anos, como que ela vai estar? Uhum. Totalmente apagada do ser Sim. dela, da essência dela. Então, a medicação para mim é muito em último caso, assim, e mesmo quando há diagnósticos, eu acredito muito que esse vínculo, essa conexão entre família e sociedade tem o poder de muita coisa, Uhum. de muita coisa. Então, às vezes, nem é necessário tudo aquilo de medicação que uma equipe multidisciplinar, que a terapia, né, que vários profissionais conseguiriam Uhum. ajudar aquela criança. Mas tá bom,
não conseguimos, não deu certo, tudo bem, vamos avaliar e vamos ver como que a gente faz e toma por um período, talvez desmama por outro. Eu não estou excluindo totalmente essa possibilidade, mas eu acredito muito fortemente que quando a gente olha para dentro da gente e sociedade, e a gente dá o que a criança precisa, aquilo cessa Uhum. e aquilo não se perpetua. Perfeito. Tem o segundo ponto que a gente conversou anteriormente, e que eu, analisando agora, pensando, não sei se você concorda comigo, que eu acho que ele tem muita ligação, é a questão do uso de telas, né? Aqui em São Paulo, a gente, né, através aí do YouTube, chega no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo esse assunto está muito em alta por conta da proibição, né? Então, se Sim, você está sim. nos assistindo e não sabe, aqui no estado de São Paulo está totalmente proibido, não pode a criança, o jovem não pode nem levar mais o aparelho celular para a escola, não é nem mais aquela coisa, deixa na bolsa, não, Uhum. está proibido. Então isso gerou uma certa polêmica, alguns educadores contra, outros a favor dessa proibição, mas esse já é um tema de algum tempo, né, Sim, com sim. o avanço da tecnologia, os pais dando os smartphones cada vez mais cedo para as Uhum. crianças, né? Muitos ali dando até numa perspectiva de um videogame, mas aquilo é muito além de um videogame, né? Sim. E aqui pensando, eu queria fazer essa provocação para você, é o seguinte, diante desse cenário de proibição, Uhum. né? E eu lendo um pouco sobre isso nesses últimos dias, muitos especialistas já estão verificando nas crianças o vício no celular. As Uhum. crianças elas já estão viciadas no uso do aparelho e tudo mais. Quando eu tiro isso de uma maneira, né, um Sim. corte, uma cisão, ó, você não pode mais Uhum. durante todas essas horas olhar. Isso também não pode gerar comportamentos agressivos. Poxa, eu usava, agora não pode mais. Como lidar com isso? Como que você tem visto esse avanço? Fala um pouquinho assim, acho que você pode trazer o lado positivo e negativo, né? Fala um Sim, pouco desse sim. tema do uso de telas. Esse tema é bem complexo, né, Arlindo? Uhum, E só complementando que sim, com certeza vai gerar comportamento agressivo. Com uhum, certeza. A uhum. gente já, Aham, né, aham. já sabe que é uma defesa, então eu estou me defendendo também dessa falta, que fazendo bem ou mal já me tornou dependente. Sim. Mas a pergunta que eu sempre me faço, né, apesar de todos os benefícios, e eu não excluo isso porque é maravilhoso a tecnologia, tudo que ela trouxe para a gente, né, isso aqui que a gente está fazendo através da tecnologia, isso é maravilhoso. Porém, não a gente já sabe que faz mal para a criança, a gente já sabe que vicia, a gente já sabe que isso gera outros comportamentos, que isso gera defasagem na aprendizagem, na cognição e tudo isso. Mas a gente não se pergunta, e nós? Porque isso também tem afetado a gente, Sim. né? A quantidade de pais que exercem a parentalidade distraída, porque o filho está aqui, mas eu não estou Uhum, com meu filho, eu estou aqui no uhum. celular, e eu estou dando esse exemplo Verdade. também para minha criança, além de dar o smartphone, a tela que seja, o videogame na mão dele, eu também estou aqui, eu também não estou me relacionando com aquela pessoa. Então, a gente se pergunta primeiro, né? Qual que é o papel que a tela tem na vida dessa criança? Uhum. Porque é da nossa natureza querer se relacionar com as pessoas e a criança sempre vai preferir se relacionar. Agora, se eu estou vivendo num mundo onde ninguém mais se relaciona, tá todo mundo aqui, né, conectado com isso aqui, desconectado da vida real, eu também preciso preencher esse vazio. Uhum. E aí eu vou usar a tela para me anestesiar, para preencher o vazio, eu vou me viciar, porque aquele cérebro, imagina, totalmente imaturo, recebendo uma carga exagerada de dopamina, de É. tudo isso, tem muitos malefícios. Mas tá. Então eu já sei desses malefícios de tudo isso, e aí vem o quê? Uma proibição. Uma proibição que, de novo, está penalizando só as crianças e os adolescentes. Porque quem está olhando para esses professores que também ficam nos smartphones? Quem está olhando para esses pais que dão os smartphones e que também estão o tempo inteiro dentro de casa? Eu sei que de algum lugar tem que ter um ponto de partida, né? Só que eu acho que isso por si só não tem efeito algum. O efeito que precisa ter é realmente uma reeducação, é trazer informação, é trazer uma cidadania digital, é colocar essa matéria de cidadania digital nas escolas, então ensinar para que usa, quanto usa, para que serve. É,
uma educação sexual bem feita, porque uma, né, cidadania digital tem que vir Sim, hoje sim, sim. muito bem aliada à educação sexual, porque a gente sabe dos perigos imensos Perigos. que existem, né, aí nas redes sociais e tudo que envolve isso, e reeducar esses pais também, né, e fazer essa reflexão de, poxa, a sociedade também está sendo afetada como um todo, né, nas relações, nos trabalhos, na produtividade, em tudo isso, né, Uhum. no sono, porque tem impacto, eu tô ali o tempo inteiro, tem impacto no meu Sim. sono, em tudo isso. Então eu penso que tudo bem, é um ponto de partida, mas eu discordo em muitos aspectos, porque eu acredito que tem que, então tá bom, ele tá aqui, mas eu vou ter que educar, eu vou ter que estar preparado para esse comportamento que eu vou receber. Porque do nada tem essa cisão, e aí ontem eu podia, hoje eu não posso levar mais. E é abstinência. É. Lembra daquele caso da menina que colocou fogo lá na casa dos avós, Aham. por conta dessa abstinência do celular? Sim. Então, assim, é nesse nível de dependência que a gente está falando. A escola está pronta para lidar com isso? Esses professores estão prontos para dar conta de 30, 40 adolescentes em abstinência? É. Né? E mais ainda, assim, talvez nem precisasse também se chegar numa proibição, se eu reolhasse a educação e tornasse essa educação, essa sala de aula mais atrativa. Uhum. Porque pensa, se né, mamífero que sou, preciso do relacionamento humano, eu tenho esse meu ímpeto criativo, de colaboração que já é inato, e se o professor e a escola começa a pensar nisso de uma maneira diferente, poxa, por que que ele está no celular? Porque aquilo não está interessante para ele também. Então a Uhum. gente precisa repensar todo um esquema, né, social Totalmente. e de tudo mais. Sim. E hoje as famílias têm tido bastante dificuldades com essas questões, porque tá bom, eu sei que eu tenho que colocar limite, mas dificilmente eles conseguem sustentar esse limite. Eles Uhum. conseguem lidar com a frustração daquela criança. Então eu não sei lidar com a frustração, eu vou lá e cedo e dou. Exato. Eu vou Uma, lá e uma deixo. questão que eu acho que pode contribuir muito, né, para quem é pai de primeira viagem e tal. Uma criança hoje, existe alguma idade que você, com a tua experiência, poderia dizer assim, olha, antes dessa idade, zero, não dê nenhuma tela, ou a partir de tal idade você pode, por tantos minutos por dia. Você Uhum. consegue dar uma mapeada nisso por idade para tentar trazer uma clareza nesse sentido? Sim, hoje tem até uma referência, né, da Associação Brasileira de Pediatria, se eu não me engano. Uhum, Mas assim, do 0 aos 2 é zero. tá bom. É zero. Tem um impacto gigantesco do 0 aos 2, o uso de telas para o desenvolvimento dessa criança. Dos 2 até mais ou menos ali os 4, 5 anos, o indicado é que seja no máximo meia hora por dia. Melhor. No Isso máximo. incluindo televisão? Incluindo tudo. Tudo. Tá? Telas é tudo. É celular, é Aham. videogame, é televisão. Então, Porque às vezes os pais acham que tá falando de tela, agora é só o smart. Não, é televisão é também. Uhum. isso. E aí, na fase da adolescência, então, né, passou dessa primeira infância até a adolescência, é 1 a 2 horas por dia. E pós-adolescência, né, 18 mais, é 3 a 4 horas. Ou seja, todo mundo, se a gente for perceber, todo mundo dentro da sociedade tem utilizado de maneira exacerbada, Oh, né? Mais do que o indicado. E eu compreendo, porque também, assim, claro, eu estou falando de um lugar de privilégio, né, de uma bolha social que eu tenho uma rede de apoio muito fortalecida e que eu consigo hoje proporcionar isso para minha filha, que ela não fique uhum. nas telas e tal. Mas eu compreendo que existem outras realidades fora da minha bolha de pessoas que utilizam, infelizmente, a tela como rede de apoio para poder cozinhar, para Exato. poder fazer alguma coisa. Então, assim, tem muitas camadas, né? Um problema realmente muito complexo. E às vezes aqueles pais, aquelas mães que chegam já de uma rotina de trabalho, estão muito estressados, eu não sei lidar já, eu quero silenciar aquela criança, toque o celular. Eu sei Uhum. que existem essas realidades, mas assim, a gente precisa pensar muito e ter consciência de que aquilo tem consequência, né? Uhum. E de que eu também vou lidar com essas consequências. Então, é difícil deixar sem, mas também é difícil lidar com essas consequências. Eu tenho que escolher qual difícil Aham. que eu quero, né? São escolhas mesmo. Então, baixar realmente essa tabelinha. Tem dias que você vai conseguir dar só meia hora? Tem.
Tem dias que você não vai conseguir, você vai dar mais. Então, no outro eu tento compensar e não dar nenhuma, e eu vou dosando, equilibrando, né, conforme as minhas necessidades e assim, não deixando aquilo liberado ao léu para a criança, porque não adianta eu pensar que essa criança tem condições de agir como adulto. Então, olha, Pedrinho, a gente combinou que você vai ficar só 2 horas na tela. Depois de 2 horas você desliga. Se eu não for lá indicar esse tempo e colocar esse limite, ele não vai ter Não essa vai. noção. Né? Então, eu sou realmente o cérebro maduro da relação para conduzir tudo aquilo e para lidar também com a frustração. Porque não adianta eu pensar que assim, eu vou tirar e porque eu combinei, ele vai sem chorar, sem se frustrar. Não vai. Uhum. Não vai e eu vou lidar com aquilo. Mas essa é a realidade que a gente vive hoje, né? O pai que deveria estar ali monitorando, dosando, ele também está submerso na tela. Totalmente. Então, as 2 horas às vezes, que era para ele ali tirar, ele também tá na rede social ali, e ele esquece desse papel, porque também é toda a sociedade, todas as idades. Infelizmente, você falou da dopamina, é uma coisa, é muito estímulo, né? A gente A querendo gente ser vive numa sociedade estimulado acelerada, né? o tempo todo. Eu vi alguém dizendo sobre essa questão da proibição do celular. Uhum, Poxa, mas eu hoje uso o celular para dizer para o meu filho já ir para a porta, porque eu cheguei para buscar ele na escola. uhum. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei pensando, como que era na minha época? Ah, minha mãe tinha que me esperar. Esse é o ponto, Então, não é? isso me trouxe um alerta. A gente está num mundo, numa sociedade que ninguém quer esperar mais nada. Eu já quero chegar, ele já tem que estar lá, ele já entra no carro, né? Eu não posso esperar 5 minutos a fila de carros ou de pais. Então eu já tenho que vai lá, corre na porta que eu, né? Então acho que também tem muito isso. Ninguém quer esperar mais, né? Ninguém quer esperar, e eu acho que também tem um pouco de excesso de controle da nossa parte, porque tem Uhum. muitos pais que eles falam assim, mas como que eu vou saber se meu filho tá bem, se não aconteceu nenhuma coisa e não sei o quê, eu quero ficar mandando mensagem, é um excesso de controle meu também. Né? É um estado de alerta meu também. Então eu tenho que confiar, tá bom, ele tá ali na escola, ele tá seguro. Se acontecer alguma coisa, alguém de lá vai me sinalizar dessa escola e, poxa, aconteceu algo muito a mais, eu em algum momento eu vou saber. Não Uhum. precisa ser naquele momento, não Sim. precisa ser agora, né? Então tem esse nosso excesso de controle também. E tem uma pesquisa recente que foi feita, não sei se você chegou a ver, Uhum. que é até triste, né? Uhum. Mas eles fizeram uma pesquisa com crianças da primeira infância. Foi da primeira infância, né? Então, do 0 ao 7. A partir daquelas que já sabiam comunicar. E aí eles perguntaram assim, o que dentre as opções que elas tinham ali, né, que eles forneceram, o que elas queriam ser? Entre essas opções tinha o celular. A maioria respondeu que queria ser um celular. E eles perguntaram por que a criança queria ser um celular. Porque meu pai fica tanto tempo ali no celular que eu queria ser Meu Deus. aquele celular. Então, olha em que ponto, né, que a gente chegou Uhum. enquanto sociedade nesse descontrole, né, nesse uso desenfreado mesmo, sem Sim. controle da. Você me fez lembrar de um outro dado, de outro estudo que foi feito, do PISA, né, que é uma prova, uma avaliação internacional, e aí tem um dado muito alarmante, porque foi feita uma pesquisa com os alunos que participaram, e se eu não me engano, é mais ou menos esse o percentual, 60% dos alunos, isso o recorte brasileiro, né, dizem que os pais não se interessam pela vida escolar dos filhos. Né? Então, isso é muito grave, isso é muito alarmante, Sim. no que diz respeito àquela terceirização. Então, não, assim, eu já pago a escola, no caso de quem paga, Sim, né? Ou sim. não, não, isso é problema da escola. Fala lá com a sua professora, fala com a diretora, né? Eu já tenho tanta coisa para fazer, tanto Sim, trabalho, dar conta aqui da casa, sim. mas é um dado alarmante. E eu queria conectar um outro assunto a ele, né? A gente também vê, e talvez você nos seus atendimentos já tenha se deparado com uma situação como essa, falando agora um pouquinho mais do público adolescente, Uhum. né? Quando chega no ensino médio ou no final do Fundo 2 ali, muitas escolas já começam, escolas e famílias começam a jogar para cima dos adolescentes a questão da carreira, Uhum. profissão. O Uhum. que você vai ser da sua vida? Olha, você tem que ganhar dinheiro.
não pode fazer um negócio que, né, não vai dar dinheiro, o mundo é real, né? Eu tô falando coisa que eu escutei, Sim, sim, né? sim. Olha lá, hein? Não vai fazer coisa, aí faz de conta que depois não tem emprego. E aí, você é um adolescente lá de 15, 16 anos, recebendo esse tanto de informação forte, né? Sim. Poxa, eu não quero ser um ninguém, eu não quero ser um nada, eu quero ser importante, ou eu quero ter uma boa condição, né? Você vai construindo essas coisas. E aí, o que eu queria trazer, eu percebo e vejo muitos pais chegando num lugar ali com os filhos, de projetando neles suas próprias frustrações. Então, assim, eu não consegui Uhum. ser o que eu queria, ou eu até consegui, mas não no nível desejado, mas você vai conseguir. Você vai ser minha realização, né? E aí muitas vezes o adolescente está ali, poxa, eu não quero decepcionar meus pais, eu não quero decepcionar eles, então tá bom, eu vou fazer essa faculdade que no fundo Uhum. eu nem gosto disso daí, mas porque, né? Poxa, olha o quanto eles investiram em mim, o quanto, né, eles se dedicam por mim, e aí você acaba tendo um jovem indo para uma carreira que ele vai certamente se frustrar, porque não é o que ele gosta, não é a aptidão dele. Como que você vê o papel do pai nesses dois polos que eu trago? O que não está nem aí, que não se envolve com a vida escolar do filho, vai, e também esse outro extremo, né? Do pai querendo, assim, direcionar absolutamente tudo do futuro do filho e não dando esse lugar de escolha para ele. Como que você vê isso? Eu vou te falar que assim começa até antes da adolescência, tá? Uhum. Porque você vai se lembrar que você também escutava essa pergunta quando você era criança. Então, desde assim, de tenras idades, a criança aprendeu a falar, já tem um parente, um outro adulto que está perguntando: e aí, o que você vai querer ser quando você crescer? Sim. Invertendo um valor que, na verdade, assim, eu já nasci sendo, eu já sou um ser. Né? Eu já sou alguma coisa. E a gente inverte uns valores de que a pessoa só é alguém ou alguma coisa se ela tem uma profissão, se ela tem alguma coisa. Então a gente inverte o ser e o ter, né? Você, se você é só você, você não vale para mim, para a sociedade. Então, eu acho que tem sim essa inversão de valores. Os pais que não se interessam, então que você perguntou primeiro desse polo extremo, eu falo que muito provavelmente não se interessam pela vida no geral dessa criança, não só a escolar. Não devem minimamente saber quem é aquela criança de fato. E isso é muito grave, porque a gente nasce com uma necessidade intrínseca de apego, seguro de pertencer, porque sem isso a gente não sobrevive. Então, o tempo inteiro aquela criança vai buscar agradar aqueles pais e ela vai se sentir insuficiente sempre, porque eles não estão nem aí Uhum. para ela, né? Então, lá na frente, vai ser aquele adulto realmente que nunca se encontra, que se acha perdido, que está sempre tentando agradar todo mundo, que acha que só, né, que por mais que ele faça, ele não é merecedor de nada, né? Esse que teve uma negligência, um descaso total, é muito prejudicial. O outro polo, né, que então um é negligência, o outro é realmente aquele autoritarismo controlador, né, de projeção a gente sempre vai fazer, não adianta, Aham. mas de projetar, vomitar tudo aquilo, né? Aquele teu desejo naquela criança, você tem que estudar para ser aquilo que eu quero que você seja, né? Aquilo que eu idealizei. E vai implodindo todo um potencial daquela pessoa que vai ser um adulto frustrado, porque não vai se encontrar naquela profissão, não é da essência dele, né? Como eu falei aqui no início do podcast, que eu nasci professora, está na minha veia, é minha essência, eu trabalhei com outra coisa, eu não fui feliz, Uhum. né? Mas e quantos adolescentes, vamos falar de adultos, quantos adultos hoje não sabem o que gostam realmente, não estão felizes dentro daquela profissão porque receberam É. essa essa carga, né, muito grande, sendo que eles poderiam estar vivenciando outras experiências, outras coisas. E para além, tem um dado de que uma das maiores taxas de suicídio são em cursinhos Olha isso. pré-vestibulares, Meu Deus. de adolescentes que, né, estão recebendo uma pressão tão grande, Tão tão grande. intensa, que eu quero acabar com aquela pressão, com aquela dor e vão, né, a essa ação extrema do suicídio. Sim, faz Então, total sentido isso. o que que eu estou plantando para esse meu filho?
né? Eu acho que a gente tem que parar um pouco, dar um passo atrás e separar o que é nosso do que é o do nosso filho Uhum, e aceitar realmente aquela pessoa como ela é, porque o tempo inteiro a gente está barganhando querendo moldar, né? uhum, Querendo ser o pai carpinteiro. Então eu idealizei que você vai ser uma mesa e eu vou te claro. moldar para ser essa Também mesa. tem uma outra fala que é a seguinte, né? Meus filhos não vão sofrer nada que eu sofri. Meus filhos não vão passar por nada que eu passei. Mas você é hoje também fruto das suas desilusões, das suas dificuldades, né? Obviamente que a gente não quer que os grandes traumas que a gente teve na Sim, vida, nossos sim, filhos passem. sim. Mas também colocar o filho numa bolha. Olha, você não vai ser afetado por nada externo, nenhuma dificuldade. Isso também não é saudável, né? Porque a gente também tem que amadurecer com as experiências positivas e Sim. negativas, E né? é uma ilusão. É uma Uhum. ilusão, né? É muito de um lugar de novo, pais que querem controlar toda a situação. Mas não é para o benefício daquela criança, é para o meu benefício, porque eu também não sei lidar com a dor daquela pessoa, com a frustração, porque ela vai se frustrar, Uhum. ela vai ter traumas, ela vai ter experiências negativas. O que a gente precisa estabelecer muito bem é que pai que eu quero ser. Se eu quero ser aquele pai que você porto seguro frente a essas frustrações, Sim. né? Ou se eu vou ser aquele pai que tá distante, que culpa mais ainda, enfim, que tá alheio a tudo isso, porque não existe essa bolha. É assim, é uma ilusão nossa, não existe perfeição, não vai existir parentalidade perfeita. Hum, Eu vou errar, meus filhos vão errar, e isso é lindo, né? Porque, como você disse, são através dessas experiências que a gente tem nosso aprendizado também sim. e que a gente se molda e molda as experiências. É claro que hoje, com o conhecimento que a gente tem, eu sei que eu não preciso, sabendo que a vida é dura, infligir dor ao meu filho. Aham. Então, eu vou frustrar meu filho para que lá fora ele já aprenda. Não, aham. Não é isso. Eu vou me colocar realmente na posição de ser porto seguro e saber que ele vai ter as experiências dele. E que ele vai naturalmente por toda a vida dele se frustrar. Independente do que aconteça, eu tô aqui, sou seu Independente. pai, sou sua mãe e vou estar aqui para te ajudar a ser, você falou, um porto seguro para você, né? Não, Exatamente. muito, muito bom isso. Acho que isso vai totalmente ao encontro do que a gente está propondo no Nexus, né? Sim. Para quem não conhece ainda, é um projeto da Educativa que vem muito forte para 2025. Hoje a Educativa já atende muito bem os professores, só que a gente entendeu, olhando para esse ambiente escolar, que também tínhamos que atender aos pais. Então, Com certeza. a criança, né, nesses dois polos que eu posso chamar assim, a casa dela e o ambiente escolar precisam ser ambientes saudáveis. Não Uhum. posso munir apenas os professores, gestores escolares, com o que tem de melhor, de conhecimento para que eles possam fazer o melhor ambiente, o melhor ensino. Mas e a casa? Quando ela vai embora, e o Exatamente. que ela vai encontrar quando ela chega em casa. Então, o Nexus, a gente tá parceiro nessa, né? É, dando alguns cursos para os pais. Como que você enxerga a importância de trazer conhecimento? Porque muitos pais são super, a grande maioria, super bem intencionados. Sim, Eu quero o sim. melhor para o meu filho. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Querendo fazer o bem, às vezes não está fazendo algo Sim, legal. sim. Então, falta informação, falta conhecimento. Você acha que falta isso para os pais? Como que você enxerga o projeto do Nexus aí que a gente está tocando? É, eu enxergo de uma beleza muito grande esse movimento, né? Hoje a gente se estuda para tudo que a gente quer fazer na vida. Então, se eu quero ter uma carreira, uma profissão, tudo eu vou estudar, eu vou buscar informação, eu vou me aprimorar. Mas para mim a tarefa mais essencial, mais importante, porque eu estou devolvendo um ser humano para a sociedade, né? E não Exatamente. tem como eu construir uma sociedade melhor se eu não olhar para esse ser humano, se eu não olhar para essa família que Uhum. precisa ser o suporte desse ser humano que a gente vai devolver. E por que então não estudar? Eu preciso sim, eu preciso me atualizar. Não adianta a gente cair nessa besteira de que é instintivo. Era para ser instintivo se a gente não tivesse se afastado da nossa natureza humana. O que a Uhum. gente se afastou e muito. Então hoje não é mais instintivo, tá bom? Se não é, eu preciso de uma maneira mecânica, eu preciso buscar informação para voltar a ser. Eu preciso aprender sobre o desenvolvimento humano, eu preciso conhecer como que funciona o cérebro dessa criança, desse adolescente. Eu Uhum. preciso entender o impacto das minhas ações para a saúde dessa criança. Então,
E se eu puder falar para os pais, busquem sempre informação e conhecimento de qualidade, filtrem, porque hoje a gente Uhum. vem de uma era que tem tanta coisa que às vezes os pais ficam perdidos. Mas, poxa, olha que lindo esse projeto do Nexus que está juntando tudo que tem de mais legal, de realmente ser pautado na ciência, ser pautado em estudos para trazer o melhor para esses pais, né? Com Uhum. aulas que vão ser acessíveis para todo mundo, que todo mundo consegue, e com pequenos gestos a gente vai mobilizando grandes mudanças dentro da nossa casa. A gente acha que é algo extraordinário, não é? Não Uhum. é extraordinário, são pequenos passinhos, né? Aliado ao fato do meu autoconhecimento, da minha autocompaixão, de entender que eu vou errar e vou acertar, mas eu vou buscar ser melhor, Claro, né? com certeza. Acho que tudo parte dessa abertura para conhecer algo novo que eu ainda não domino, que ainda não sei. É muito desse lugar de humildade mesmo que a gente tem que partir. Eu não sei todas as Sim, coisas, tenho que aprender. Apesar de, quando a gente fala sobre família, né? Muitos vão dizer assim, não, mas a minha mãe, eu vou fazer igual minha mãe fazia. Igual meu pai fazia, igual sim, meu sim. avô fazia. Mas infelizmente a gente também vai perpetuando geração após geração Vai. distorções, coisas que Uhum. não são Crenças saudáveis. limitantes. Exatamente. Então, assim, obviamente, né? Existe muita coisa boa que veio da sua família, muita coisa boa que veio dos seus avós, mas também tem coisas que não são Sim, legais, que não é sim, bacana você perpetuar isso para os seus filhos, e vamos sim, mudar, né? Vamos estar sim, abertos à mudança, a novos comportamentos e novas maneiras de lidar com os sim. nossos filhos e tudo E mais. hoje a gente tem uma oportunidade muito incrível, né? Que os nossos pais, nossos avós não tiveram. Hoje a gente tem Uhum. muito acesso à informação. É verdade. Eles realmente não tiveram esse acesso facilitado. Então, eu tinha que replicar mesmo com quem que eu conheci, Uhum. né? Então, hoje a gente tem uma vantagem muito grande para quebrar esses ciclos, Uhum. que é a informação. Vamos usar ao nosso favor, né? Com certeza. Muito bom. Esse papo tá muito bacana, mas ele continua dentro lá do curso do Nexus. A gente vai ter vários cursos lá dentro dessa trilha. Então, se você é pai e quer se aprofundar em temas importantes nessa sua relação com seus filhos, se você também quer disseminar esse conteúdo para amigos, comunidades que você faz parte, em breve nós vamos lançar essa trilha. Ela está em produção, né? Está aí no forno, mas já já vai sair com ricos conteúdos, um material muito importante para todas as famílias. Natália, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Esse papo foi muito bacana. Acho que todo mundo que assistiu até aqui, opa, saiu com insights interessantes, legais, coisas. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, vou pesquisar mais. Acho que o objetivo do Sim, podcast é esse, só lançar esses insights para a gente ir atrás de mais conteúdo, mais informação. Queria com deixar esse certeza. espaço aberto para você também falar onde que o pessoal te encontra. Então, você falou que faz os atendimentos, dá palestras. Passa aí as suas redes, o seu contato para que o pessoal consiga te contatar. Certo. Bom, agora vocês me encontram no Instagram, que é Mãe no Mundo da Luna, não é da Lua, Mãe no Mundo da Luna. Além do Instagram, também tem o podcast Entre Mães, lá tem bastante conteúdo legal para vocês que querem acessar essa informação, que chama Entre Mães, tem no YouTube e no Spotify disponível. São essas duas pontes, se você está precisando de um atendimento, através do Instagram você consegue me contatar, mandar uma mensagem, acessar também a conversa pelo WhatsApp para que eu possa te atender da melhor maneira possível. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam que a Educativa tem o objetivo de ser essa grande parceira do educador. Então, nós temos ali uma plataforma com mais de 60 cursos, com um conteúdo que foi realmente pensado na realidade do dia a dia para melhorar o seu ambiente de sala de aula e também potencializar a sua carreira. Todo mundo deseja crescer, né, evoluir, e a Educativa está aqui para esse auxílio, tá bom? Quero agradecer a Engenhoteca, empresa de cultura maker, que tem patrocinado esse projeto. Conheça mais, eles têm ajudado muito, são muito parceiros das escolas, né, trazendo tecnologia, cultura maker, STEAM, enfim, ajudado muito no quesito de criatividade das crianças e dos jovens, o que é muito importante nos tempos atuais. Quero te convidar, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que ele alcance outros pais, outras famílias, e em breve o Nexus está aí trazendo
mais conteúdo, coisas muito importantes para todas as famílias. Te espero no nosso próximo encontro, no próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigado, tchau, tchau.